Já estou aqui e com uma grande alegria, né, uma tarefa de apresentar o próximo palestrante, o Dr. Bruno Gomes Borges da Fonseca. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre esse vídeo, né? O posicionamento da Rose. Ela acreditou e ela foi coerente com o que ela acreditava, né? E nisso eu a vejo muito próxima do Dr. Bruno, do procurador que eu vou apresentar agora. Ele é muito coerente com os posicionamentos dele. Vejam o currículo dele. Ele tem pós-doutorado em Direito pela PUC de Minas, pós-doutorado em Direito pela UFES, doutor e mestre em Direito pela FDV, é procurador do trabalho da 17ª Região, procurador da graduação e da pós-graduação da FDV, professor colaborador no programa de mestrado profissional em Gestão Pública da UFES, ex-procurador do Estado do Espírito Santo, ex-advogado trabalhista, autor de livros e artigos jurídicos na área do direito. E, além de tudo isso, é um grande defensor dos direitos humanos. O doutor Bruno é uma pessoa muito querida, que aceita também os nossos convites, está sempre um grande parceiro da AMATRA, do Tribunal Regional do Trabalho, uma pessoa muito especial e que, de fato, assim como a Rose, ele faz diferença na pesquisa dele e no seu posicionamento, seu engajamento sempre a favor dos direitos humanos, dos direitos do trabalhador de uma forma geral. Vou passar a palavra para o doutor Bruno e desde já agradecer enormemente por ter aceito o nosso convite. Doutor Bruno. Antes, Rosali, eu quero dizer que, além de tudo isso, ele é poeta. Ah, sim. Além de tudo isso, ainda é uma pessoa muito sensível, né? E a gente quer ouvir suas poesias, doutor Bruno. E terminou de lançar um livro infantil, um livro para criança. Nossa, multitarefa, só temos a admirá-lo. Só temos motivos para admirá-lo. Doutor Bruno, eu não sei o que acontece, mas a sua telinha está toda preta, a gente não consegue ver o seu rosto. Estão me vendo agora? Apareceu? Pronto, agora sim. Ah, tá bom. Faltavam. Olha, estão me ouvindo bem? Antes de falar qualquer coisa, que agora é assim, né? Estão me vendo e estão me ouvindo? Tá bom. Quem tem amigo e amigas não precisa de mais nada, né? Então, as palavras gentis da doutora Rosali, eu devo essa admiração mútua, também tenho uma admiração profunda por ela como pessoa e juíza e também jurista, e cumprimento aqui a doutora Suzane, a quem também tenho uma admiração profunda, e a doutora Francisca, né? Que a gente tenta manter uma interlocução por mensagem, né? Porque eu de vez em quando escrevo algumas coisas, uns pseudos poemas, né? E gosto de literatura, então sou um admirador profundo da escrita e da pessoa que a doutora Francisca é. Eu me coloco sempre à disposição desses projetos, porque eu acredito que é um projeto revolucionário. Então, desde já, eu estou aqui com muita satisfação, eu que agradeço o convite e quero dizer que sempre estarei às ordens. Bom, eu peguei a parte final do palestrante anterior, e talvez a minha metodologia aqui vai casar bastante com a dele, porque eu vou usar esse PowerPoint que está sendo projetado e vai ser o meu único mecanismo de apoio. O meu objetivo aqui é falar de algo que eu considero central, que é o trabalho. E eu nem uso a expressão trabalho humano, porque eu considero que trabalho é algo privativo do ser humano. Essa expressão seria redundante no meu modo de ver. Então, vou falar um pouquinho da relação de trabalho, sobretudo agora no século XXI, mas para chegar nesse ponto, eu preciso recuperar alguns pontos da história e, ao final, eu vou apresentar algumas propostas do que eu entendo como factíveis no momento que a gente vive no Brasil e no mundo. Vocês tá compartilhando, né, gente? Tá tudo certo, né? O PowerPoint está aparecendo aí, imagino que sim, né? Sim, né? Maravilha. Tá tudo certo, mas talvez se ficasse no modo slide, ficaria um pouco melhor. Deixa eu ver aqui, então. É esse aqui? Melhorou?
É assim, doutora Suzane? Perfeito. Tá ótimo. Essa foto, na verdade, Perfeito. não é o início do direito do trabalho, né? Ela é simbólica apenas para a gente começar a refletir um pouco por que existem direitos trabalhistas no mundo todo. Isso não é algo privativo do Brasil. A gente olha muito para o Brasil e esquece, e quando a gente começa a fazer estudos de direito comparado, a gente percebe até que o direito do trabalho em outros países é muito mais rigoroso que o nosso. Mas por que existe direito do trabalho no mundo todo, né? Eu considero o trabalho central para o ser humano. Eu sou daqueles que considera que o ser humano se formou como tal a partir do trabalho, da linguagem e da sociabilidade. O trabalho, inclusive, foi fundamental para a gente mudar a própria conformação física e intelectual. Se a gente olhar para os tempos atuais e perceber como um mecanismo que se tornou um mecanismo de trabalho, que é um aparelho de celular, como ele tem mudado, inclusive, o nosso aspecto físico. Então, daí fica muito claro perceber como o trabalho pode mudar, até mesmo, como eu disse, a nossa conformação física, como as ferramentas mudaram a nossa conformação física. Mas o direito do trabalho ele surge justamente por conta do simbolismo dessa foto, porque é uma foto de um personagem por demais conhecido, que está alegre, mas a gente percebe o risco no qual ele se encontra. Vamos, então, só tentar recapitular essa ideia, e eu prometo aqui que o meu discurso não será um discurso eminentemente jurídico, né? Quando a gente tem essa liberdade de trabalhar, né, e alguns autores consideram que essa foi uma das maiores descobertas científicas do século, porque antes do capitalismo nós não tínhamos liberdade de trabalho, o trabalho era exercido ou por uma violência direta, imagine o trabalho do servo, imagine o trabalho do escravo, ou por uma violência potencial. Olha, você trabalha sob pena de apanhar. Quando a gente descobre, e essa é uma descoberta, que o trabalho agora ele vai ser exercido com liberdade, o trabalhador se coloca no mercado com a mercadoria que ele possui, que é a sua força de trabalho. Essa é uma mercadoria muito especial porque a força de trabalho ela consegue produzir valor, né? Você pega um objeto de trabalho e aquele objeto é transformado em valor. Pode ser um valor de uso, né, para o seu consumo próprio, ou pode ser um valor de troca, para que você venda no mercado. E essa força de trabalho ela possui uma característica que ela, quando é exercida, ela expande, evidencia, explicita energia. E essa energia ela não consegue voltar para o corpo humano. A força de trabalho, portanto, é algo ligado ao corpo do ser humano. A gente percebe isso com muita clareza quando a gente identifica, por exemplo, uma criança trabalhando, um trabalho infantil, ou seja, algo inconstitucional, algo ilícito, e essa criança, vamos imaginar, é contratada de maneira ilícita com 8 anos de idade e permanece trabalhando até os seus 10 anos de idade. Quando um auditor fiscal do trabalho chega e verifica essa situação e vai naturalmente efetuar o rompimento desse contrato ilícito de trabalho, o que a gente faz? A gente não consegue pegar essa energia que a criança gastou com o trabalho e devolver essa energia. Então, a gente vai ter que mensurar isso economicamente, porque essa energia é algo do corpo. E aí, o que você faz? Você vai anotar a carteira, vai pagar todos os direitos trabalhistas, vai arbitrar uma indenização por dano moral, para você mensurar aquele trabalho que foi exercido, aquela força de trabalho que gerou energia. Então, quando o trabalhador, portando essa suposta liberdade de trabalho, se coloca no mercado, ele se viu numa grande encruzilhada, porque ao utilizar os parâmetros do direito comum, ou seja, um direito que não era o direito trabalhista, ele percebeu que aquela relação jurídica que se colocava entre ele e o seu patrão era uma relação muito desigual, muito assimétrica. Ele não tinha ali
uma condição de debater as condições de trabalho. Ele não poderia ou não tinha voz para falar, olha, eu quero ganhar tanto, eu quero trabalhar com equipamento de proteção, eu não quero ficar exposto a esse risco. E o que a gente percebeu, eu estou me referindo àquele primeiro movimento da Revolução Industrial, chamada de Primeira Revolução Industrial, o que a gente percebeu foi um cenário muito ruim, né? Trabalhadores sendo super explorados, não havia limite de jornada de trabalho, não havia patamar mínimo salarial, os acidentes ocorriam a todo momento. Quando os trabalhadores resistiam, a exploração mirava para mulheres e crianças, entendidas naquele contexto como pessoas mais dóceis para aceitar a exploração, ou seja, um cenário muito ruim. Eu me recordo dos relatos desse período que crianças, muitas vezes, nessa primeira revolução industrial, eram utilizadas como ferramentas para destravar máquina. A criança, pelo seu tamanho, muitas vezes entrava na máquina, orientada ali por alguém, ia lá, destravava alguma coisa naquela máquina, uma máquina muito moderna para a época, mas muito rústica para hoje, e muitas vezes essa máquina voltava a funcionar e a criança se perdia, né? Sofria ali, morria naquela máquina, porque ela estava funcionando como uma mera ferramenta. Então, percebam que era um cenário muito ruim, né? E aí começou a se pensar, em razão de um processo muito longo de lutas sociais e políticas, em um direito especial, que nós chamamos hoje de direito do trabalho. Essa narrativa, para quem tem esse interesse, ela é encontrada numa obra de um uruguaio, já traduzida para o português, que é o Héctor Barbarrelata. Ele narra essa construção do direito do trabalho como um direito especial. E aí nós começamos a pensar em direitos trabalhistas. Por que direitos trabalhistas? Um direito que consiga regulamentar minimamente uma relação jurídica desigual. Porque acreditar, gente, que haverá negociação entre trabalhador e empregador é algo bastante idealista. Isso não existe. Pode acontecer, eventualmente, em um ou outro caso, mas são exceções que apenas comprovam a regra. Não há possibilidade, nem mesmo jurídica e fática, de você encontrar um cenário propício para esse tipo de negociação. O direito do trabalho ele vai trabalhar numa arena muito desigual, diferente, por exemplo, do direito civil. Se eu tenho um imóvel e quero vender o imóvel por 100 e alguém me propõe 90, essa é uma discussão, a princípio, marcada por um plano de igualdade. É diferente de uma relação de emprego. Se o trabalhador chega, olha, você me paga 2.000, eu quero receber 2.500, e se ele insistir talvez nesse pleito, ele talvez receba uma resposta, olha, você não está satisfeito, peça para sair. Tem outro, tem um exército de reserva que pode ingressar. Então, por conta disso, surge esse direito do trabalho como um direito especial, e ele surge marcado historicamente. Ele tem um compromisso, que é o compromisso de ser unilateralista. Essa expressão é do professor Messias Donato, e essa ideia de um direito unilateralista significa que ele nasce comprometido com a defesa dos trabalhadores. Direito do trabalho não foi feito para defender empresa ou empresário. Eu não estou dizendo que empresa e empresários não são importantes, mas ele não foi feito com esse objetivo. É o mesmo que aconteceu na década de 90 no Brasil com o direito do consumidor. O direito do consumidor também é unilateralista. Ele foi construído para defender o consumidor. Então vejam que ele nasce com essa proposta unilateralista. E é uma proposta que é mantida praticamente em todo o mundo, mas com alguns obstáculos recentes, como a reforma trabalhista ocorrida no Brasil em 2017. E com isso, o direito do trabalho ele vai se desenvolvendo, ele vai ganhando corpo, tanto no plano internacional, como no plano interno de cada país. Ele chega, inclusive, ao status jurídico máximo, que são as constituições. E nas constituições,
o direito do trabalho passa a ser reconhecido como um direito fundamental do trabalhador. Nossa Constituição é rica, portanto, em direitos fundamentais. Quando a gente fala de hora extra, 13º, aviso prévio, FGTS, salário mínimo, eles são direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais, a rigor, não podem ser alterados nem mesmo por alteração da Constituição. Eles são considerados cláusulas pétreas. Então, essa, de maneira muito simplificada, é o objetivo e a formação do direito do trabalho. Nesse caminho, a gente percebe que ele vai ter aí uma estrutura que eu considero fundante. O direito do trabalho, no primeiro momento, ele vai apenas abarcar a relação de emprego, ou seja, um tipo de trabalho, pelo menos como regra. Esse é o primeiro cenário. Depois ele se expande e hoje nós temos direito do trabalho para estagiário, nós temos direito do trabalho tentando dialogar com o trabalho autônomo, eventual, com o avulso que trabalha no porto, né, com o rural, com o trabalho doméstico. No início, ele tinha uma conformação muito limitada à relação de emprego. Com o seu efeito expansionista, ele foi se expandindo e foi abarcando outros tipos de relação. A relação inicial do direito do trabalho era uma relação mais simples, era uma relação bilateral. Ele se interessava por esse tipo de relação, ou seja, uma relação entre empresa, empregador e empregado. Essa relação jurídica bilateral também foi expandida. E hoje nós temos outros tipos de relação, nós temos cadeias produtivas. Né? Pare para pensar em um marco importante no Brasil. É a década de 70 do século passado, com a lei do contrato temporário. A lei do contrato temporário apresenta uma relação que é trilateral. Você tem uma empresa que contrata outra empresa, que é uma empresa de trabalho temporário, e essa empresa de trabalho temporário cede trabalhadores a essa empresa. Ou seja, nós temos a empresa tomadora, a empresa de trabalho temporário e trabalhadores. Isso fica muito claro com a terceirização, que a gente vê, inclusive, no setor público. São relações já trilaterais. Então, essa estrutura fundante de abarcar apenas a relação de emprego e uma relação jurídica bilateral, ela é transformada, ele continua se interessando por essas formas, mas ele se expande e começa a verificar o surgimento de outras formas de contratação. A própria competência da Justiça do Trabalho também se transformou. Era uma competência bastante restrita quando a gente compara o que é hoje. Ela basicamente, como regra, julgava as causas decorrentes da relação de emprego. E hoje a Justiça do Trabalho, por conta desse efeito expansionista, passa também a julgar outras relações. A Constituição até fala em relações de trabalho, ou seja, teoricamente, a Justiça do Trabalho é a justiça que julga qualquer tipo de relação de trabalho, então ela também se amplia. A gente sabe que na prática não funciona assim, porque há decisões de efeitos vinculantes, retirando da Justiça do Trabalho algumas questões. Uma delas, que eu acho que talvez muitos dos senhores e senhoras presenciam, é a questão do estatutário. Quando você tem um servidor estatutário que faz um pleito de verbas que não dizem respeito à saúde e segurança, geralmente essa ação vai ser julgada pela Justiça Comum. Então, o Supremo, sobretudo, ele vem proferindo algumas decisões com efeitos vinculantes, criando ali um balizamento, dizendo, olha, não é tudo que a Justiça do Trabalho pode julgar muita coisa, mas algumas coisas eu vou excluindo aqui. Por exemplo, competência criminal, ele também excluiu, entre outros pontos. Né? E quarto, que é essa estrutura fundante, é o que a gente nota que o direito do trabalho ele foi fundado sem uma teoria de direitos humanos e fundamentais.
doutora Rosali falou muito na questão dos direitos humanos, e ele tem uma importância muito grande para que a gente compreenda o próprio direito do trabalho. Porém, o direito do trabalho foi emergido, foi criado, e não houve, pelo menos na minha leitura, uma teoria de base que fortificasse para que a gente afirmasse sem medo de errar. Olha, quando eu digo que tem que ter limite de hora extra, isso é direito humano, isso é direito fundamental. Quando eu falo que o trabalhador tem direito ao 13º, isso é direito fundamental. E mesmo nós do direito nos sentimos um pouco tímidos em formular essa afirmação. A gente defende, olha, sigilo de correspondências, a minha casa é inviolável como direitos fundamentais. Mas quando a gente vai falar do trabalho, a gente fica um pouco com receio, porque não há uma teoria de base. Isso melhorou muito, mas eu acho ainda que a gente pode desenvolver uma teoria um pouco mais profunda. Eu trago sempre um exemplo para a gente refletir a respeito. Pensem no direito à saúde e pensem no direito ao trabalho. Eu não estou falando agora do direito do trabalho, eu falo do direito ao trabalho. O direito à saúde e o direito ao trabalho, eles estão no mesmo artigo da Constituição, eles estão no artigo 6º. Se alguém, por uma razão ou outra, buscar uma internação num hospital público, e se não existir vaga nesse hospital público, essa pessoa possivelmente ou vai à defensoria, ou vai à promotoria de justiça, ou vai procurar um advogado e vai ingressar com uma ação judicial. Ele vai ingressar com uma ação em face do Estado, pedindo que o Estado arrume um outro hospital, ainda que seja particular. E o Estado vai ter que custear. Não é assim? É uma ação muito comum, é muito comum isso. E a jurisprudência, como regra, admite, diz que é dever do Estado fornecer a saúde. Vamos pensar agora no trabalho. Vamos imaginar uma pessoa que possui qualificação, deseja trabalhar e não encontra um posto de trabalho. Você já quer trabalhar. Aí você fala assim, Bruno, saúde é diferente de trabalho. Tudo bem, eu concordo. Mas os efeitos são os mesmos. No capitalismo, se você não é rico, se você não tem alguém para te sustentar, se você não recebeu uma herança, a falta de trabalho é uma condenação à morte. Sobretudo quando você não tem uma política pública de assistência. Então, se eu não tiver trabalho e não tiver ninguém que possa me sustentar, eu estou condenado à morte. A minha sobrevivência material estará prejudicada. Vamos imaginar esse caso. Eu tenho qualificação, eu quero trabalhar, não encontro um trabalho. Ingresso com uma ação, então, contra o Estado. Estado, me dê trabalho. E vejam que eu vou usar o mesmo fundamento do direito à saúde. É uma questão interessante. Será que o Estado estaria obrigado a arrumar um posto de trabalho para que eu exercesse esse direito? Essa questão é uma questão que eu penso bastante e, no final, eu vou apresentar uma alternativa que eu considero viável, inclusive para o Brasil, mas que, quando analisada no mundo dos tribunais, no mundo da jurisprudência, e a gente tem um caso líder, que é o Tribunal Constitucional Espanhol, um julgamento de 1978, ele disse, olha, não há um direito subjetivo ao trabalho, ou seja, essa ação seria julgada improcedente, o seu pedido seria julgado improcedente. O Estado não está obrigado a te arrumar um posto de trabalho. Porém, a decisão é importante nesse ponto, o Estado é obrigado a criar uma política pública efetiva para gerar emprego e trabalho. Né? Então, vejam que são questões importantes que giram em torno do que eu chamo de uma fragilidade de enxergar o direito dos trabalhadores como direitos humanos, porque, na verdade, é isso que eles são. Né? Vou prosseguir aqui, tá, gente? Qualquer pergunta, alguma coisa, interrupção, vocês fiquem à vontade. Aqui eu vou comparar um pouquinho para a gente chegar agora nesse momento atual. Vejam, essa era uma empresa fordista. Percebam que os carros parecidos, né? Poucas diferenças,
uma produção de estoque. Você não tinha muita opção de cor, né? Muda aí 2, 3 cores, muitos carros já guardados, teoricamente, para os tempos atuais, não é muita tecnologia, e percebam aqui essa nova organização que é o toyotismo, né? E isso não vale apenas para empresas que produzem automóveis. Essa forma de organização, quando a gente fala Fordismo e toyotismo, serve para qualquer setor econômico. A gente pode encontrar um hospital toyotista, um hospital fordista, a gente pode encontrar uma lanchonete toyotista, uma lanchonete fordista. Vejam a mudança, né? A gente não enxerga aqui o estoque, já percebe aqui uma mudança tecnológica profunda, um carro também sendo montado, e aqui eu acrescento que ele pode ser montado de diversas maneiras, de diversas cores, de diversos modelos. Então, essa transformação tecnológica, ela muda bastante esse cenário do trabalho e do direito do trabalho, a nossa própria forma de trabalhar. E aqui eu separo em 2 pontos. Primeiro, o efeito da pandemia, e depois eu faço uma abordagem um pouco mais geral do atual momento. A pandemia é um elemento dentro desse quadro do século XXI. O século XXI era um século que prometia e vem cumprindo muito em termos de tecnologia. E a pandemia, ela acelera alguns processos tecnológicos. Depois eu volto no número 1. A pandemia, ela faz com que a gente tenha que antecipar uma fase tecnológica. Pensem, por exemplo, no regime de teletrabalho. Eu sou professor, né, e tive que dar aula da minha residência, né? A audiência também, fazer audiência telepresencial. Teoricamente, a gente não usava esses mecanismos e nós tivemos que antecipar. Possivelmente isso iria acontecer em algum momento da história e nós tivemos que antecipar. Um exemplo muito claro disso é o regime de teletrabalho. O regime de teletrabalho, ele tinha uma previsão muito tímida na CLT. Em 2017, final de 2017, houve uma reforma que fez uma previsão sobre o regime de teletrabalho, uma previsão ainda tímida, ainda insuficiente, mas que para a época, 2017, tirando algumas falhas assim muito evidentes relativamente à saúde e segurança do teletrabalhador, daria conta, vamos dizer assim, do recado. Ocorre que o cenário de 2017, se a gente buscar o número de teletrabalhadores, era um número bastante reduzido quando a gente compara com o cenário atual. O teletrabalho em 2017, mesmo em 2018, em 2019, ele não era regra, ele era exceção. O que faz a pandemia? Ela acelera esse processo e hoje eu não vou afirmar, porque eu não teria uma pesquisa em mãos, que o teletrabalho é regra. Mas o que a gente percebe é que o regime de teletrabalho ele aumenta de maneira exponencial, né? E há uma sinalização que, ainda que ele não seja regra, ele será utilizado em grande escala. Ontem mesmo, lendo o jornal, eu recebi a notícia, li a notícia, que muitas empresas já estão consolidando o regime, independentemente da manutenção ou não da pandemia. Então, percebam que houve uma aceleração desse processo tecnológico. Novas formas de emprego, novas formas de trabalhar foram surgindo. O desemprego também chegou porque formas de trabalho ou trabalhos que eram muito úteis começaram, olha, isso aqui a gente pode resolver de outra maneira. Pense, por exemplo, em textos que você trabalha, vocês como professores e professoras trabalham. Hoje a gente dá preferência a tudo que tem a PDF, na verdade. Antigamente, como a gente usava copiadora? Olha, deixei um trecho de um livro na copiadora. Agora não, a gente já procura digitalizar nossas aulas para que não haja essa necessidade. Lógico, muitas vezes você tem um livro que não é possível, né? Mas a gente, dentro do que é permitido,
a gente vai tentando digitalizar nossas aulas. Então, percebam que a pandemia acelerou esse processo tecnológico e, gente, sempre que nós aceleramos um processo sem muita reflexão, vem problemas. Né? E aí nós temos diversos problemas, né? Como separar o que é trabalho do que é intimidade, do que é descanso. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui e muitas de vocês estão sendo acionados por mensagem no celular, em horários que vocês consideram impróprios, estão trabalhando em dias de descanso, né? E isso vem acontecendo com todas as categorias profissionais, né? Com juízes, com advogados, com professores, né? Com todas as categorias profissionais, por conta dessa aceleração tecnológica sem uma reflexão. Né? Então, isso é um problema da pandemia. Uma coisa que eu acho que ficou muito evidenciada, eu até escrevi a respeito, é a centralidade do trabalho. A tese da centralidade do trabalho, que eu sempre aderi a essa posição, como eu disse desde o início, ela já estava bastante evidente para mim. Mas a pandemia, me parece que evidenciou a tese para aqueles que não acreditavam. Porque, sobretudo no início, quando há aquela sinalização que o mundo iria parar, houve um certo desespero. Como que a gente vai parar o trabalho? O trabalho é essencial à produção de riqueza material e à sobrevivência material da humanidade. É o trabalho que produz riqueza, é o trabalho que produz valor, é o trabalho que vai sustentar materialmente, né, toda a população. E isso gerou um certo pânico nas pessoas e naturalmente, muitas medidas começaram a ser adotadas. Olha, esse trabalho é essencial, esse trabalho é essencial. E quando a gente ia pegar a lista, quase tudo era essencial, né? Porque o trabalho possui uma centralidade muito grande. Né? Ele é essencial para a nossa sobrevivência material e para a produção de riqueza material. Aquela ideia que dinheiro gera dinheiro dura por alguns meses. Depois, sem o trabalho, se torna mera especulação, o dinheiro não vai gerar dinheiro. Então, nós temos aí essa tese, pelo menos no meu modo de ver, sendo comprovada com a pandemia. E a visibilidade e valorização de alguns tipos de trabalho e a vulnerabilidade de outros tipos. Alguns trabalhos foram muito evidenciados na pandemia e, ainda que, sob o ponto de vista moral, receberam a sua valorização. Outros trabalhos, a gente percebeu a vulnerabilidade deles. E isso é muito comum, porque a pandemia é um desastre. Nós temos uma lei sobre desastre e ela se encaixa perfeitamente nessa ideia de desastre. E o desastre, quando ele acontece, uma das suas características é ele deixar de maneira muito clara a vulnerabilidade. E a gente começou a perceber a vulnerabilidade de certos trabalhadores. Eu me recordo, fazendo audiência com o pessoal da varrição, como eles ficaram vulneráveis no primeiro momento, como que técnicos de enfermagem, eles não tinham EPIs, enfermeiros, médicos, eles não tinham equipamentos de proteção individual. Eu me recordo que, numa certa audiência, eu suspendi a audiência, pedi para as partes aguardarem e liguei para a Secretaria de Saúde perguntando se não tinha máscara. E a gente conseguiu ali doação para mandar para certo município, porque isso ficou muito vulnerável. Né? Então, percebam que, por um lado, a pandemia, de maneira dialética, torna visível e valoriza alguns trabalhos, e, por outro, ela evidencia aí uma vulnerabilidade muito grande de alguns tipos de trabalho. E, por fim, nesse tópico, a gente começa a refletir, mais ainda, no meu modo de ver, sem uma efetividade, a questão da saúde no trabalho. Não só a saúde no estabelecimento empresarial, no local efetivamente que você trabalha, mas também a saúde mental. Desde da Convenção 155, eu acho que fica muito claro que o conceito de saúde, o conceito de meio ambiente do trabalho, saúde e segurança no trabalho, é um conceito que abarca aspectos materiais e imateriais. É um conceito que abarca aspectos físicos e psicológicos. O trabalho ele tem que garantir saúde e segurança sob o ponto de vista físico, da integridade física, mas também sob o ponto de vista
psicológico. Além disso, o trabalho, pela Convenção 155 da OIT, internalizada no Brasil, o trabalho tem que favorecer a saúde, né? O que é mais complicado ainda. Ou seja, não é apenas um aspecto negativo da saúde, mas um aspecto positivo. Além dele não gerar doença, ele tem que propiciar qualidade de vida. Isso é muito complicado, sobretudo quando a gente pensa num trabalho pautado por uma razão puramente econômica. Mas vejam, a pandemia traz essas questões para que a gente comece a pensar essas questões novamente. Como fortalecer a saúde e segurança do trabalhador, da trabalhadora, tanto no seu ambiente de trabalho, quando ele exercer o trabalho externamente. Então, é um ponto também que a pandemia traz para que a gente reflita a respeito. E aí, tem uma enxurrada de questões. A máscara passa a ser considerada um equipamento de proteção individual. Esse é um ponto. Quais são os limites ou não da vacina? É obrigatório vacinar ou não é? Quando que eu posso exigir trabalho presencial ou não? A grávida pode trabalhar de maneira presencial? Não pode? Quem paga a remuneração da grávida? Então, a gente começa a pensar em várias questões que até então a gente não pensava, pelo menos de maneira tão clara assim. E aí nós temos uma possibilidade de fazer um contexto que seria um diagnóstico do atual momento do direito do trabalho, que vai envolver o trabalho e os trabalhadores. Nós temos que lembrar que a teoria de base que funciona como majoritária em todo o mundo é uma teoria neoliberal. Pelo menos na década de 70 do século passado, é a teoria que prevalece. Nós temos esse movimento no Brasil. O Brasil ele sempre tem um delay histórico, pelo menos quando a gente compara com a Europa e os Estados Unidos, e alguns países também asiáticos desenvolvidos. Então, muitas vezes a questão acontece na Europa e demora a chegar aqui. Então, o neoliberalismo chegou no Brasil pelo menos a partir da década de 90. E desde então ele está instalado. Em alguns momentos ele fica mais agudo, em outros momentos menos, mas ele está instalado. E essa é a teoria social política que predomina no Brasil e em todo o mundo desde esse período. No mundo, pelo menos na década de 70, ou parte do mundo, depois na década de 80, com o movimento que aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, isso se espalha com mais força, e no Brasil, pelo menos, na década de 90. E qual o problema da gente ter uma teoria de base tão complicada, eu ia falar ruim, tão complicada como essa? É porque a teoria do neoliberalismo, ela não vai beber na fonte dos liberais. Se a gente buscar a literatura dos liberais clássicos, como Adam Smith, David Ricardo, por exemplo, Adam Smith reconhecia o valor social do trabalho. Ele é o pai do liberalismo econômico. O neoliberalismo, e o nome não é muito bom, neo de novo, novo liberal, novo liberalismo, ele, na verdade, ele vai usar uma outra estratégia. Enquanto o liberalismo ele dizia que o Estado não deveria intervir, o neoliberalismo ele vai falar que o Estado deve intervir. Vejam que ele muda aí, e é uma mudança drástica. Porque o grande confronto entre liberais e defensores de um Estado social é que os liberais queriam que o Estado não fizesse a intervenção no mercado, enquanto os defensores de um Estado de bem-estar social defendiam que o Estado deveria fazer a intervenção para garantir, por exemplo, taxa de juros, taxa de investimento, taxa de emprego. Então, esse foi um grande debate. Esse debate encontra, lá na década de 30, 40, 50 do século passado, o seu auge. E naquele momento histórico, os vencedores foram os defensores do Estado Social. Keynes foi o grande vencedor daquele debate econômico. Hayek foi o derrotado. Porém, quando a gente chega na década de 70 e o Estado Social não funciona da maneira imaginada e há uma crise e há também, para finalizar, uma necessidade de manter as taxas de lucro, esse é um ponto crucial, esse Estado Social é jogado para escanteio. E aí a gente começa a pensar no neoliberalismo. O neoliberalismo ele vai intervir no Estado.
Isso fica muito claro quando a gente vê a respeito. E ele vai intervir não para garantir taxa de emprego, taxas de juros, não. Ele vai intervir no Estado sempre, no mercado, perdão, sempre que ele perceber que o mercado possa gerar algum ruído muito forte. Ele vai ser o garantidor do mercado. A gente percebe isso com muita clareza na crise norte-americana de 2008. Se a gente buscar os relatórios e perceber quanto de dinheiro público foi injetado, né, no mercado para garantir que o mercado voltasse a funcionar com rigidez. Então, o neoliberalismo ele quer garantir as regras do jogo mercadológico. Se o mercado tiver uma crise muito aguda, o Estado vai fazer a intervenção para garantir a sua saúde. Isso aconteceu no mundo todo com a pandemia. Na verdade, teoricamente, surgiu a pandemia, não estou defendendo isso, mas teoricamente surgiu a pandemia, a empresa não consegue pagar, ela vai ter que se virar. Essa não é a regra do jogo? O risco do negócio não é dela? Mas não, o Estado vai criar programas de suspensão do contrato, de suspensão salarial, o Estado vai injetar dinheiro para garantir que o mercado continue funcionando, né? E vejam, que muitas vezes o termômetro não é o trabalhador, o termômetro é a manutenção do mercado, porque o neoliberalismo ele não tem uma preocupação social como tinha o Estado social, keynesiano, que era uma proposta diferente. Então, essa teoria ela começa a gerar uma grande influência no mundo todo, e uma consequência que ela traz é o desemprego estrutural, porque ela prega uma ideia muito utilitarista de que cada pessoa, individualmente falando, deve funcionar como uma empresa individual. O neoliberalismo ele vai exaltar o individualismo. É por isso que surgem propostas, seja um empreendedor, né? Esse é o discurso. Você vai chegar lá, você vai conseguir. Basta a gente assistir vários filmes norte-americanos que dizem isso. Você conseguiu, mas ele conseguiu em 100 milhões. Ele conseguiu. Não, mas você vai conseguir, né? Mas só um em 100 milhões. Enfim, vai vendendo um sonho. É possível, né? E aí, seja empreendedor. Se você não está conseguindo, é porque você não é criativo. Então, essa questão vai passando por esse discurso e a gente vai internalizando esse discurso, em certo momento reproduzindo. Então, nós temos uma teoria complicada, que não dá conta do social. O capitalismo, que é um modo de produção recente, basta a gente lembrar do feudalismo que durou pelo menos 10 séculos, o capitalismo é muito recente, ele continua capitalismo. Porém, ele começa a agregar novas questões, né? Ele deixa de ser um capitalismo industrial e passa a ser um capitalismo de serviços. Ele também cria uma arena financeira, ele passa a ser um capitalismo financiarizado. Eu faço uma brincadeira muitas vezes, é um pensamento, é uma reflexão. Pense numa família rica que queira fazer um pé de meia para o filho lá na década de 50 do século passado. Olha, vou montar uma empresa para você. Talvez esse fosse um discurso muito comum. Pense numa família rica hoje que quer dar uma estrutura para o seu filho, para sua filha hoje. Olha, eu tenho dinheiro aqui, eu vou comprar papéis ou fundos, né, na Bolsa de Valores e você vai viver de dividendos. Essa é a ideia do capitalismo financiarizado. E o grande problema dele é que, muitas vezes, ele não tem um impacto para gerar empregos de maneira imediata, como tinha o capitalismo industrial. Então, isso tudo conspira para um desemprego estrutural. No lugar de abrir uma indústria, uma fábrica, eu vou colocar dinheiro numa bolsa de valores e eu vou viver de dividendos. O capitalismo de serviço, por sua vez, ele gera muito emprego em certo momento. Pense no início desse século, como se gerou emprego no Brasil, mas quando a gente vai olhar o que tipo de emprego foi gerado, a gente fica um pouco preocupado. Empregos com salários igual ou um pouco maior do que o salário mínimo e grande parte na prestação de serviços. Pense no impacto dos serviços de telemarketing. Eles geraram muito emprego, né? E esse serviço foi acusado de ser um serviço com condições
muito ruins para os trabalhadores. Então, assim, muito posto de emprego sendo gerado, mas posto precário, o que não resolveria também a situação da população. E o capitalismo ele vem se transformando. Agora, já falam que é um capitalismo de vigilância. Tudo é registrado, tudo é filmado. É um capitalismo digital, né? As plataformas não são mais plataformas físicas, são plataformas digitais. Na nossa área, por exemplo, os advogados ficam refletindo, vale a pena ter um escritório ou basta eu ter um Instagram, por exemplo, né? Então, percebo aí que é uma modificação. O capitalismo continua o mesmo, ele continua orientado pelas suas leis, mas ele traz diversos elementos que trazem impactos diretos nos trabalhadores. Nesse caminho, e não é só no Brasil, nós temos aí muitas reformas trabalhistas. E eu brinco aí, inovações legislativas, que não são inovações, né? São propostas velhas que aparecem atualmente. E essas reformas legislativas, como regra, vêm piorando o patamar dos trabalhadores. Eles têm diminuído de patamar. Se a gente pensar, por exemplo, na reforma trabalhista de 2017, ela, sob o ponto de vista do trabalhador, e eu diria, sob o ponto de vista também do pequeno e médio empresário, ela é muito ruim, né? Pare para pensar numa reforma que aconteceu em 1977, que foi uma reforma que quis dar ênfase à saúde e segurança do trabalhador. Vejam, um outro tipo de reforma, né? Então, essas reformas e essas inovações, trabalho autônomo na CLT, olha, se você quiser, você pode contratar o trabalhador como autônomo. Olha, se você quiser, você pode contratar ele como intermitente. Você só paga a hora de trabalho. O nosso parâmetro não é pagar a hora, nosso parâmetro é pagar tempo à disposição. Não, mas agora você pode contratar um intermitente. Eu me recordo que quando saiu a lei do intermitente, logo depois saiu um anúncio aqui no Espírito Santo, que foi muito comentado, né, porque envolvia aí uma grande empresa contratando intermitente para trabalhar no domingo, 4 horas, a hora, R$ 4,17. Então, perceba, ele recebia ali R$16. Talvez nem valesse a pena sair de casa, pelo valor do transporte, de uma eventual alimentação. Então, são mudanças drásticas que vão diminuindo o patamar social dos trabalhadores. E, além dessas inovações na lei, nós temos interpretações problemáticas, interpretações também que trazem problemas para o direito do trabalho. Decisões que muitas vezes colocam em xeque o que nós entendemos como direito do trabalho. Eu falo isso com todo respeito, é só uma opinião, né? Pensem na ADI 6363. Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela se debruçou sobre a possibilidade de você reduzir salário de empregado por acordo individual. Ou seja, houve uma medida provisória que dizia que você poderia reduzir salário por acordo individual em razão da pandemia. Então, a empresa chamava o trabalhador e falava, meu amigo, olha, a situação é a seguinte, vão reduzir o salário, você concorda? Gente, quem vai falar não? Se você falar não, você é o próximo, certamente, da lista, ser demitido. Naturalmente, os trabalhadores vão falar sim. Depois, eles podem até questionar isso na justiça. Mas, naturalmente, eles vão falar sim. E o direito do trabalho tem ciência disso. O salário é um direito fundamental. E o que fez a Constituição? A Constituição diz o seguinte, que o salário não pode ser reduzido. Mas a Constituição foi sábia. Ela colocou um salvo. Salvo por negociação coletiva. Quer reduzir o salário, empresa? Chama o sindicato, porque o sindicato é um ente coletivo. E apresenta a proposta ao sindicato, e o sindicato leva para os trabalhadores. E aí o sindicato que vai ficar na negociação, não é o trabalhador de maneira individual. Isso está expresso na Constituição. Qual foi a decisão? A decisão foi que seria possível, em razão da pandemia, reduzir salário por acordo individual. É uma decisão que dividiu as opiniões, ninguém nega a gravidade da situação pandêmica, ninguém nega isso, mas nós temos uma Constituição que é expressa no sentido que apenas a negociação coletiva poderia reduzir salários. Eu tive a oportunidade de escrever um texto sobre isso com um amigo lá da PUC de Minas,
onde a gente sustentou o seguinte: a gente não entrou nem no mérito da decisão, se era boa ou ruim, mas a gente sustentou que era uma decisão que deveria ser refletida pelo seguinte: qual é a razão de decidir? A gente chama no direito ratio decidendi. Qual é o cerne da decisão? A decisão diz o seguinte: olha, se você tiver um direito fundamental, como o direito de não ter o salário reduzido, se a gente tiver uma situação de emergência, como uma pandemia, o seu direito fundamental pode ser reduzido. Esse é o cerne da decisão. E isso vale como um precedente para outros casos. Ou seja, se valeu para reduzir salário, que é um direito fundamental, valeria para qualquer outro direito fundamental, inclusive direitos fundamentais clássicos. Olha, minha casa é inviolável, mas se for na época de pandemia, eu posso entrar. Lógico que eu estou exagerando, mas só estou fazendo isso para deixar bem claro que uma decisão, às vezes, desse quilate, ela pode trazer reflexos. E aí nós sustentamos que seria um novo paradigma, não só para o direito do trabalho, mas também para toda a teoria dos direitos fundamentais. Então, é um contexto também preocupante. Além disso, nós temos a chamada virada tecnológica. Uma tecnologia que eu estou falando desde o início, né, que vai abarcar a forma de trabalhar. Pense, por exemplo, no Brasil, eu estou falando de memória aqui, a última pesquisa que eu vi foram 14 milhões, mas eu já vi gente apontando que estaria próximo a 20 milhões. Mas, enfim, pense que nós temos aí pelo menos 15 milhões de pessoas cadastradas em aplicativos para trabalhar, gente. É muita gente. Se a gente considerar o número de trabalhadores com carteira anotada e comparar com esse número, daqui a pouco nós teremos aí algo próximo a 50% do nosso quadro de trabalhadores cadastrados em aplicativos e plataformas digitais. É um quadro considerável. E a decisão que vem prevalecendo no Brasil é que eles são autônomos, que eles não possuem direito do trabalho. Outros países vêm pensando diferente, inclusive os Estados Unidos. Nos Estados Unidos há uma polêmica ainda da famosa lei da Califórnia, mas lá, quando a gente compara com o Brasil, já há um movimento mais interessante para reconhecer direitos trabalhistas a esses trabalhadores. Quando a gente vai para a Europa, esse movimento está mais tranquilo. Pense, por exemplo, na Inglaterra, que reconheceu que a Uber tem que pagar direitos trabalhistas, ou seja, teria que anotar a carteira, né? Reconhecer o vínculo dos seus trabalhadores. E o Brasil tem pelo menos 4 decisões no TST dizendo que não. O Tribunal Superior do Trabalho, a última instância trabalhista, dizendo que não é preciso porque eles são autônomos. Eu não vou nem entrar nesse mérito a respeito, já escrevi a respeito do caso Uber, já escrevi a respeito do caso do iFood, mas o fato é que se a gente tem um universo aí de quase 15, 20 milhões de pessoas cadastradas, e se essas pessoas são vistas como autônomas, nós temos um problema a ser resolvido. E é um problema extremamente grave, que, no meu modo de ver, teria que ter prioridade política para a sua solução, porque é um universo considerável de pessoas. E essas pessoas, basicamente, estão não fazem recolhimento ao Estado, em muitas situações, e estão também desamparadas. Lembrem do caso da pandemia, que não sei se foi um entregador de bicicleta que sofre um acidente de trabalho, e em certo momento as pessoas perguntam: qual é a sua empresa? Ele está com o uniforme da empresa, né? Tudo lá da empresa. Liga para a sua empresa. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou aqui o intermediário. Não, mas o que eu faço? E ele ficou, em certo momento, sem auxílio, até que houve uma movimentação nesse sentido. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho em São Paulo firmou um acordo com outra empresa para, pelo menos, ter uma política de saúde e segurança, ainda que não houvesse reconhecimento de vínculo. Enfim, é um tema que a gente vai ter que pensar. Há projetos hoje em tramitação no Congresso. Os projetos também não resolvem por inteiro essa questão, mas nós temos que fazer um movimento para pensar no que a gente vai fazer, né? Como a gente vai se posicionar. A gente vai querer, então, que esses trabalhadores não sejam reconhecidos como empregados e não tenham direitos, ou a gente vai pensar num modelo alternativo para eles,
ou a gente vai continuar do jeito que está, eles são autônomos. Não sei se vocês acompanharam, semana retrasada, saiu uma pesquisa aqui em jornais do Espírito Santo, que eu acho que 4.000 pessoas deixaram de ser motoristas por conta do aumento do combustível. Ou seja, você não conseguia ter lucro. As empresas até anunciaram agora que vão aumentar a participação dos trabalhadores para aliviar isso, mas vejam que é um problema que nós temos que enfrentar. E com isso, a gente tem uma metamorfose do trabalho, que é uma expressão muito usada pelo Ricardo Antunes. Ou seja, um trabalho que se modificou. Né? O trabalho possui outros sentidos, ele é feito de outra maneira, e a gente tem que pensar como que ele vai funcionar nesse tempo atual. Um movimento também de muita flexibilização e desregulamentação. Você começa a flexibilizar todo momento o direito do trabalho, você começa a culpar o direito do trabalho pelo desemprego, a gente já sabe que isso é uma falácia sem tamanhos, não se gera emprego por conta de lei trabalhista, emprego é gerado por investimentos e políticas públicas, mas a todo momento, olha, vamos diminuir aqui os direitos para as empresas contratarem. O Brasil já fez isso, gente, no final da década de 90, por exemplo, e foi um fracasso. O empresário não vai contratar porque o direito do trabalho mudou, ele vai contratar se ele tiver demanda, dinheiro circulando no mercado. Mas isso é um discurso muito comum, e aí você começa a flexibilizar. Houve uma tentativa recente, inclusive, de se fazer uma mini-reforma, alterando, por exemplo, a forma de contratação para jovens trabalhadores e maiores de 55 anos, tirando direitos fundamentais, mas o Senado recusou a proposta e foi uma resposta importante. Ou seja, não podemos alcançar esse patamar que seria realmente um patamar terrível. Então, ora flexibiliza, ora tira o direito do trabalho de algumas relações. Pense, por exemplo, na questão do salão de beleza. Foi feita uma lei dizendo que aqueles profissionais do salão de beleza não seriam mais empregados. Eles agora seriam parceiros. Isso se chama desregulamentar. Há também uma lei criando o motorista autônomo, ou seja, é um motorista que não precisa ter carteira anotada. Então, o direito do trabalho, em alguns momentos, é apontado como vilão e ele é retirado, né, sob o argumento de que se vai gerar emprego. E a gente percebe que isso não acontece. A própria reforma trabalhista foi um exemplo. E eu não falo da pandemia. Né? Eu fiz um artigo de opinião, diagnóstico, um ano depois da reforma, e a gente apresentou dados que não havia ali geração de empregos por conta da reforma trabalhista, e a promessa, estou falando de memória, posso estar equivocado, era em torno de 5 milhões de novos empregos. Isso não aconteceu. E para fechar esse capítulo e ir para a última tela, a gente tem uma sensação que é real, não há mais emprego para todo mundo. Isso a sociologia do trabalho vem afirmando desde a década de 80, e eu acho que ela tem razão. Não haverá emprego para todo mundo. Nossos filhos e filhas, né, não terão emprego em número para todo mundo. Vai faltar, alguém vai ficar desempregado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ser autônomo, né? Ele vai ser eventual, ele vai exercer outro tipo de trabalho. Mas aí a sociologia começa a anunciar que talvez não haverá trabalho para todo mundo. E aí sim fica muito preocupante, porque emprego é um tipo de relação, com vínculo estabelecido, carteira anotada, mas será que haverá trabalho para todo mundo? A gente tem que pensar agora, internet das coisas, inteligência artificial, robótica, perdão. Então, são questões que podem ocupar o trabalho, eu vou fazer um pleonasmo aqui, desenvolvido pelo ser humano. Então, talvez a gente encontre esse cenário, um cenário realmente que não haja posto de trabalho para todas as pessoas. Não vai adiantar postular judicialmente trabalho. A gente já viu que a tendência é que isso seja negado. E aí, o que fazer? Aí eu apresento 4 propostas para não ficar apenas na crítica, né? Para a gente pensar aqui e depois, até se for o caso, conversar a respeito. 4 alternativas que eu acho que nós deveríamos pensar. Primeiro, políticas públicas efetivas de geração de emprego e trabalho. E aqui não significa alterar o direito do trabalho, longe disso. São políticas de geração de emprego. E aí você pode pensar em alterações trabalhistas como um pacote, né? Por exemplo, desonerar a folha de pagamento, acho que é uma medida interessante, né? Mas, enfim, tem que ser estudadas, criadas. Eu não teria uma política pública agora criada, a gente tem que fazer um diagnóstico e fazer uma política pública de geração de emprego e trabalho.
essa é uma alternativa que seria urgente para ontem, né? Segundo, políticas públicas educacionais. Nós temos que qualificar também nosso corpo de trabalhadores, né? Temos que dar qualificação. A minha linha é o seguinte: curso superior é para todo mundo, né? Eu acho que nós temos que separar duas coisas, né? Uma coisa é você pensar em trabalho para você se qualificar para um trabalho. Eu acho que quando a gente estuda é para isso também, mas também o estudo ele tem que nos dar visão crítica. Nós temos que ter visão crítica e uma formação cidadã. Então, me parece que não dá para pensar em trabalho apenas, não dá para pensar em escola, em processos de ensino-aprendizagem apenas para o trabalho. Nós temos que pensar em formar pessoas, né, trabalhar valores, formar pessoas que vão participar da sociedade e que tenham tom crítico, né? Então, acho que a escola tem que preparar para isso. Então, nós temos que pensar em políticas públicas educacionais. E isso envolve, naturalmente, professores e professoras, né? Eu digo o seguinte: o Brasil são coisas, né? A gente fala do Brasil porque a gente está no Brasil, mas são coisas que eu fico pensando. Você vai dar aula no ensino superior, você tem que ter mestrado, doutorado, né? Por que não se exige isso também, mas, lógico, subsidiando esses cursos no ensino fundamental, no ensino médio? Os professores têm que estudar, e eu tenho certeza que a maioria quer, mas eles têm que ter condição de estudo, né? Isso tem que ser subsidiado, tem que ter tempo disponível, né? Então, essa política pública eu penso nesse sentido macro. E aqui, dois pontos que estão mais ligados aos temas que eu pesquiso. O primeiro, eu vou começar pelo último, que é o menos polêmico. Eu acho que a gente tem que repensar e criar uma nova política de concursos públicos. Eu acho que ficou muito claro a necessidade de nós termos servidores públicos efetivos, ou seja, servidores públicos concursados. Isso ficou muito claro na pandemia, né? Como isso é importante. Isso é importante para a saúde política do país, né? Então, nós temos que iniciar uma política de abertura de concursos públicos, primarizar, inclusive, algumas atividades. Isso me parece urgente. Além da contribuição para a própria conformação do Estado democrático de direito, isso iria contribuir também para a diminuição de desempregados. Eu não sei se vocês estão com esses dados em mãos, mas o Brasil hoje tem algo em torno aí de 15 milhões de desempregados, né, e 6 milhões de desalentados, ou seja, pessoas que nem mais procuram empregos. Então, são 21 milhões de pessoas. Hoje nós temos mais autônomos do que pessoas com carteira anotada, se eu não estiver enganado. Então, é um cenário terrível. Essas políticas têm que ser pensadas com muita urgência. Então, me parece que é uma alternativa você iniciar uma política de concursos públicos em municípios, nos estados e na União. E, para finalizar a minha exposição, esse é o ponto que eu tenho defendido há pelo menos 10 anos, que é a renda universal. Se nós temos um cenário em que, se esse cenário for confirmado, não haverá emprego para todo mundo, não haverá trabalho para todo mundo, a gente tem que começar a pensar numa política de renda. E não seria uma política de renda parecida, por exemplo, com o Bolsa Família, ou agora eu acho o Auxílio Brasil, né? Pelo menos o que eu li. Não seria. Essa é uma política de renda com abrangência muito pequena. Seria uma política de renda universal. Todas as pessoas teriam direito à renda. Se a pessoa não tiver interesse, ela vai doar ou vai renunciar, isso seria outra questão. Aí vocês podem me perguntar, primeiro, tem fundamento jurídico? Sim. Renda universal é um direito decorrente do direito ao trabalho. Então, há autorização, no meu modo de ver, decorrente da própria Constituição. Abaixo da Constituição, nós já temos lei autorizando? Já temos uma lei, né? Uma lei desde os anos 2000, salvo engano, ela não foi revogada ainda, que já instituiu o sistema de renda universal no Brasil. Ela precisa de regulamentação. E a terceira pergunta é o seguinte: há verba em orçamento para isso? Aí eu acho que demanda estudo. Eu acho que nós temos que começar essa conversa, é uma conversa séria, e temos que fazer estudos profundos para ver o impacto disso no orçamento público e qual o retorno que essa renda universal traz para o próprio modelo produtivo. Então, me parece que aí seriam 4 alternativas
para que a gente refletisse e tentasse dar um pontapé inicial para mudar um cenário que eu acho um cenário muito delicado, que a gente tem que atuar rapidamente. Enfim, seriam essas as minhas considerações. Desculpa, eu falei quase uma hora aqui, e eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida e dizer que sempre é uma honra poder conversar assim com professores, porque eu também sou um de vocês, né? Um abraço a todos e me coloco à disposição. Muito obrigada, professor Dr. Bruno, pela excelente exposição. A gente recebeu aqui algumas felicitações, parabenizações pela sua exposição, mas eu gostaria apenas de fazer aqui umas observações a respeito do que o senhor disse, que me parece extremamente relevante. Primeiro, em relação, quando o senhor falou sobre a política neoliberal, né, nós temos isso muito evidente no Brasil de a quem serve essa política, né? A gente socializa os prejuízos e os lucros, na realidade, ficam no andar de cima, que a gente viu que nessa pandemia houve uma maior concentração de renda, aumentando a riqueza, mais ainda a riqueza dos ricos, que estão centralizando quase a metade da riqueza do país, né? E a gente viu também que no ano passado, por exemplo, mais de 50% do orçamento da União, cerca de 2 trilhões de reais, foram para o bolso dos banqueiros para pagar juros e amortizações da dívida pública. E, enquanto isso, né, os empregados e pequenos empresários tendo que arcar aí com os custos, né, da pandemia e as dificuldades todas que a pandemia traz. E, para além disso, que eu fui fazendo aqui umas anotaçõezinhas, né, sobre o que o senhor foi falando, que realmente de uma riqueza absoluta. Hoje nós estávamos falando mais cedo com a doutora Daniele, que foi sua colega, hoje desembargadora, vice-presidente do tribunal. Ela falou sobre o trabalho escravo, e até falou sobre o trabalho sob demanda, que o senhor chegou a tocar, e colocou uma interrogação: será que isso não seria uma espécie de escravização do trabalho? E aí eu faria a pergunta para o senhor acerca deste trabalho e a compatibilização com instrumentos internacionais que o Brasil é signatário e que acaba que estão, né, porque justamente por terem patamar de norma constitucional, tem um valor que traria a lei, a própria reforma trabalhista, em xeque, né, em termos de compatibilização de normas. E até que ponto, então, nós podemos permitir que um trabalhador autônomo, né, dito autônomo, ou seja, por exemplo, um trabalhador uberizado, que está dirigindo por aí um Uber, que trabalhe 15, 17 horas para ele tentar conseguir o sustento dele, e essa jornada extenuante pode causar acidentes, pode causar próprio esgotamento físico dele, individual, ou seja, coletiva. A gente tem que pensar nisso individualmente ou nós temos que pensar nisso do ponto de vista coletivo, né? Qual seria exatamente a importância de nós pensarmos esse trabalho sob demanda, não sob o ponto de vista de quem tem que buscar o trabalho para oferir renda e se sustentar, mas sob o ponto de vista coletivo mesmo, né? De nós todos, como que nós queremos nos reger pela sociedade, como que nos impacta esse tipo de excesso de trabalho. E, por fim, depois eu encerro, prometo, até porque já estamos no horário do intervalinho, falar da renda mínima, que é uma coisa super interessante, porque a renda mínima, apesar de... já tem até, né? Aliás, são dois tópicos. A renda mínima eu vi que tem na Finlândia já, 800 euros, se não me engano, estava lá em 2017, e outros países, em Macau, na China, no Alasca, nos Estados Unidos, já se fala em renda mínima, não é uma coisa muito nova, né? E uma coisa que todo mundo fala e que eu acho que é exatamente o que dizem, né? O Brasil tem direito demais, o Brasil tem servidor público demais. Quando a gente pega o ranking dos países que mais possuem servidores públicos, a gente passa
A gente tem, em primeiro lugar, Noruega, com 30%, depois Dinamarca, Suécia, Finlândia, França, Canadá, ou seja, países que são países referência, ou seja, são extremamente desenvolvidos. E todos com um número, imagina, Noruega, 30% da população é servidor público. O Brasil tem 1,6% da população brasileira que é servidor público. Então, assim, só para a gente desmistificar algumas questões que as pessoas acabam trazendo, e, enfim, entrego as ponderações finais para o senhor. Então, doutora Suzane, eu acho que são perguntas interessantes, né? Vamos começar pela primeira, trabalho sob demanda, que seria o trabalho vinculado a um aplicativo digital. Eu acho que, se a gente pegar a OIT ela tem uma recomendação que diz o seguinte, que os países devem adotar medidas para que não se mascarem verdadeiras relações de emprego. Né? Então, me parece que essa relação é uma relação mascarada. Mas, para fazer essa compreensão, a gente tem que dar uma atualizada no contexto. Né? Se a gente começar a entender que o direito do trabalho continua aquele mesmo direito do trabalho da sua conformação, eu acho que, às vezes, eu vejo uma certa dificuldade. Mas, se a gente começa a compreender que as próprias definições previstas na CLT elas se atualizam com o tempo, vou ser mais claro, subordinação. Se eu analisar a expressão subordinação, como ela veio ao mundo em 43, é uma coisa. Nem é subordinação, é dependência, né? É uma coisa. Agora, quando eu começo a analisar subordinação hoje, é outra coisa. Isso é muito comum. As palavras mudam com o tempo. Você pode ter a mesma palavra com significados diferentes. Então, quando você analisa um caso desse de aplicativo, o que eu percebo é que eles são, muitas vezes, mais subordinados que o trabalhador tradicional. Mas é algo que é uma categoria que eu gosto muito, diferença de essência e aparência. Quando você olha para um fenômeno, a aparência, que é o que a gente chama de datidade, o que ela te dá, a aparência tende a ocultar a essência do fenômeno. Então, é mais ou menos você descascar uma laranja, né, para você chegar na fruta. Então, quando você olha assim, lógico, ele é autônomo, ele escolhe o horário que ele trabalha, se ele não quiser, ele não trabalha, e você vai por essa linha. Então, não me parece a linha adequada. E é um dado curioso, que é quase uma incorporação que aconteceu na CLT, que a CLT foi alterada antes desse momento. A CLT, em 2011, ela sofre uma alteração no artigo 6º e ingressa no artigo 6º um parágrafo único, que diz o seguinte: a subordinação pessoal equivale à subordinação exercida por meios tecnológicos telemáticos. Ou seja, a CLT já tem uma alternativa. É curioso, né? Porque foi feito o dispositivo antes desse movimento do trabalho em aplicativo no Brasil. E esse dispositivo, ele parece que resolve a situação, se a gente quiser uma teorização dogmática, ou seja, tem um dispositivo que me ampara. Então, me parece que a solução estaria por ali. Eu já me manifestei no sentido que eu reconheço que há vínculo empregatício. Eu não vejo com muita clareza. Se a gente começar a analisar, por exemplo, como que funciona a subordinação e dependência desses trabalhadores, eles são monitorados o tempo todo. Né? Aquela avaliação que você faz no final, aquela é crucial para eles. Né? Então, há vários estudos a respeito disso. Né? E você tocou num ponto aí que eu acho interessante, que a gente muitas vezes não se vê como motorista de aplicativo, não se vê como entregador. Aí eu fiz uma brincadeira, às vezes, num evento que eu participei, eu perguntei quem é favorável a aplicativo que faça transporte. Aí todo mundo, sim, é ótimo. Eu fiz uma brincadeira, eu perguntei assim, quem é favorável a aplicativo para agenciar trabalhos de advogado? Não, que isso? Aí não. Né? Eu falei, não, é mão dupla. Né? Você tem que aceitar, então. É mão dupla. Fiz uma brincadeira, naturalmente. Então, a gente acaba não se enxergando lá, mas é um fenômeno, gente, que vai trazer impacto na nossa vida. Pense em trabalhadores sem carteira anotada, sem recolhimento previdenciário, o que também afeta o recolhimento tributário do Estado, o que diminui, portanto, políticas públicas. É um efeito dominó terrível. Né? E é um trabalhador que vai trabalhar daquela maneira
percebam como é uma coisa até ilógica sob o ponto de vista ambiental. Você encher a cidade de carro para levar uma pessoa, no momento que a gente estava falando de transporte público. Até sob o ponto de vista ambiental, isso é ilógico. Você aumenta o fluxo de veículo, polui mais, então é algo a se pensar. Aí tem 3 alternativas, né? Uma alternativa que são debatidas. Uma alternativa são autônomos, que é o que está hoje. Outra alternativa, eles devem ser regulados pela CLT, que é a minha posição. Terceira alternativa é criar uma via intermediária. Você não nega tudo, mas também você não dá tudo que está na CLT. O problema da via intermediária é que, quando ela foi usada em outros países, para outros casos, todo mundo queria ir para a via intermediária. Então, você cria uma via intermediária, aí daqui a pouco você coloca outros empregados. A situação dele é parecida com o aplicativo. Vamos para a via intermediária. Isso, por exemplo, aconteceu na Itália, né, com o para-autônomo. Então, eu fico preocupado em você criar uma via intermediária e daqui a pouco você generalizar essa via intermediária. Mas é um tema que no Brasil ainda carece de amadurecimento. A gente está muito distante das discussões que estão acontecendo no mundo. Eu fiz até uma reflexão um dia com um grupo de amigos, dizendo o seguinte: se a Inglaterra reconheceu que a Uber tem que anotar carteira, vamos pensar comigo, doutora Suzane, então será que a Uber teria que vir para cá? Você já imaginou? Geraria até migração, né? Quer dizer, se a Uber trabalhar naquela localidade, ela tem que anotar carteira, mas se ela vier para o Brasil, ela não precisa anotar carteira. Isso vai trazer um desequilíbrio muito grande, até algo que, pelo menos há 100 anos, com a criação da OIT, era para ser evitado. Ou seja, a OIT tem um papel também de você criar um direito de trabalho parecido para você evitar esse desequilíbrio. O outro ponto da renda universal, o que eu proponho nesse momento é que a gente inicie uma conversa séria a respeito, né, que o Brasil ainda não teve uma conversa séria a respeito. Um pontapé para a gente estudar. Porque como que o capitalismo ele funciona? Esse modelo, ele depende do consumo, na verdade. Os nossos pais compravam uma geladeira, era a geladeira que ele ia comprar no casamento lá e ia ficar o resto da vida dele, né? Agora a gente compra um eletrodoméstico, 2 anos ele dá defeito. Por quê? Quem lê o Bauman vai entender isso. A gente agora não conserta mais, é o que o Bauman fala. O carro dá defeito, você tirava uma peça e consertava a peça. O mecânico consertava. Agora não. Você pega a peça com defeito, joga fora e coloca uma nova. Todo mundo pode ser substituído. Essa é uma ideia, né? Então, eu acho que a gente tem que... como a renda universal, vamos imaginar, vamos pegar o salário mínimo, né? Que também não seria um parâmetro interessante. Mas vamos pegar R$1.100, né? Se a pessoa recebe R$1.100, naturalmente ela vai consumir, né? Se ela consumir, isso vai gerar tributação, né? Vai gerar, naturalmente, consumo, empregadores vão receber, talvez aqueça a economia e há possibilidade de trabalho, né? Se a gente tem renda universal, talvez o número de trabalhadores interessados em trabalhar caia. Isso pode acontecer. Gente, eu quero ver na renda. Não quero mais trabalhar, porque o trabalho ele tem um misto de dignidade e sofrimento, né? Tudo bem. Então, você vai diminuir o exército de reserva e talvez isso eleve até o valor da força de trabalho. Então, eu acho que a gente tem que ter esse estudo sério. Mas no Brasil, às vezes, é difícil a gente ter discussões sérias, né? Eu acho que tem que ter um pontapé. Vamos fazer uma discussão sobre como que está o orçamento, funciona isso? E aí, gente, eu vou ser sincero, se há uma política de renda mínima universal com valor considerável, aí eu começo a pensar em outras questões. O Estado, qual o tamanho do Estado? Eu posso diminuir o tamanho do Estado? Aí eu começo até a pensar sobre isso. Ora, se eu te forneço, eu acho que o salário mínimo pelo DIEESE é algo em torno de 5 mil, estou falando de memória, tá? Um pouco mais, um pouco menos. Se eu forneço aí, ó, o doutor Hélio aí, saudações, doutor Hélio, prazer revê-lo aqui. Se eu recebo aí, sei lá, R$5.000 de renda universal, eu começo a pensar no tamanho do Estado. Será que o Estado tem que me dar algumas coisas? Ele já está me dando a renda mínima. Mas é isso que a gente tem que pensar, e esses exemplos que a doutora Suzane colocou são exemplos que devem ser estudados também, porque a gente não precisa reinventar a roda. A gente pode ver o que funcionou lá e o que não está funcionando. Eu não sei se é esse caso, doutora Suzane, mas tem um país que já está na terceira geração de renda universal, já.
E eles, teoricamente, estão funcionando muito bem. Lógico, há problemas. Não há sistema produtivo isento de críticas. Mas eu acho que a gente tem que pensar a respeito. Eu acho do jeito que está. Eu, basicamente, estou muito incomodado, porque eu gosto sempre de olhar para a realidade. Quando eu saio na rua, eu vejo realmente assim, além do número de desempregados, são muitas pessoas na rua, então a gente tem que começar a pensar em alternativas. Seu áudio, doutora Francisca. Esse negócio está difícil aqui. Obrigado, doutor Bruno. Foi ótima a sua palestra. Nós agradecemos a sua disponibilidade, o seu cuidado com o TJC e o seu cuidado também ao palestrar para nós, com tanto trabalho, tanta coisa que o senhor tem que fazer fora daqui, né? Fora do trabalho que o senhor veio fazer hoje. E tomar o seu tempo e vir aqui para nos ajudar com esse trabalho bonito que o senhor faz como professor, como procurador do trabalho, e essas atividades todas de audiência e etc. e tal, que nós conhecemos o trabalho do senhor, né? E nós agradecemos e vamos dar agora um intervalozinho de 5 minutos, né? E voltamos rapidinho para termos a próxima palestra. Rapidinho, só para beber uma água. Muito obrigada, então. Obrigado. Um abração, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigado.